No ar. O movimento nas clínicas aumentou. Depois que a vacinação para pessoas com comorbidades teve a faixa etária ampliada, muita gente correu em busca da declaração médica. O documento é fundamental para comprovar a comorbidade na hora de receber a dose. Nessa semana, essa médica endocrinologista recebeu 150 pedidos de declaração dos já pacientes. E a procura por consultas aumentou 50% só ontem. A demanda de pedidos é grande, mas a médica explica que é preciso ser criterioso. Tem um documento já da prefeitura, com timbrado da prefeitura, com essas marcações dessas doenças. Tem que entrar nesse grupo, nesse documento. É um documento único. Então, se a pessoa já tem uma dessas doenças, automaticamente ela já tem um médico que as acompanha, né? E é esse médico especialista nas doenças específicas que está habilitado a assinar e carimbar a carta. As comorbidades exigidas pelo Ministério da Saúde são muito específicas. Nem todo mundo que tem hipertensão, por exemplo, tem direito de vacinar agora. É preciso ter uma forma grave da doença e o médico precisa fazer essa avaliação de forma cuidadosa. É que se o Ministério Público desconfiar, o profissional pode ser processado e responder por furar a fila da vacinação. Um atestado é um documento e tem fé pública. Então, ele tem que dizer a verdade. Então, se ele está emitindo, ou um profissional que está emitindo qualquer documento, né, no caso um atestado de comorbidade, é um atestado normal, e não condiz com a realidade, é provado que não condiz à realidade, ele vai responder, ele é responsável por isso. Ele vai responder perante ao conselho esse tipo de documento, vamos dizer assim, falso ou gracioso, que ele tentou ajudar alguém sem ser verdade, né? Se caso se constatar isso, é aberta uma sindicância para avaliar, né, avaliar o contraditório, para saber se isso é real mesmo, e com certeza ele vai, se caso se confirmar isso, vai abrir um processo contra o médico. A partir desta quinta-feira, receberão a primeira dose da vacina pessoas de 18 a 59 anos, com deficiência permanente grave cadastradas no benefício de prestação continuada, aquelas que tenham comorbidades, pessoas com síndrome de Down, doentes renais crônicos em diálise e gestantes e puérperas com comorbidades, que são mulheres que acabaram de dar à luz. Então, se você tem entre 18 e 59 anos e apresenta algumas dessas comorbidades, o recomendado é que providencie o quanto antes essa declaração. Postos de saúde da rede pública e privada já têm esse documento oficial da prefeitura e podem te disponibilizar. Lembrando que ele é essencial para que você consiga se vacinar. Se é num consultório particular, se é num posto de saúde, se é um médico de família, é o médico que já acompanha você, né, especialista na área, ou um médico habilitado que te acompanha, que já conhece o seu histórico, ele vai fazer a carta para você. Tá, e essa daqui é a doutora Tatiane Panerara, ela que cuida do meu diabetes. Eu lembro quando eu fui fazer lá o Emagrece Salsicha, a doutora Tatiane que cuidou de mim e ela continua cuidando, porque eu tinha um outro médico, mas eu gostei da maneira que ela me atendeu e eu continuei fazendo o tratamento com ela. E ela já me deu a carta assinada, porque por causa da minha comorbidade, né? E eu recebi a autorização da médica hoje da empresa para tomar a vacina por causa da vacina da gripe que a gente tomou. Então, eu achei interessante a reportagem, os médicos falando, por quê? Porque tem muita pessoa falando assim, mas eu tenho uma doença crônica, eu tenho a comorbidade, eu preciso do papel. Só que não é assim também, você tem que olhar o outro lado. Por exemplo, quem tem aí a doença de hipertensão, por exemplo. Tem um monte de gente que tem hipertensão, só que tem que tomar 4 medicamentos. Tem gente que toma lá 2 medicamentos, que é hipertensão, para controlar com os 2 medicamentos, controla, ok. Mas tem gente que tem que tomar 4 tipos de medicamento. São essas pessoas que vão ter autorização para tomar a vacina da Covid com autorização do seu médico, entendeu? Então, o médico também tem muita responsabilidade na hora de assinar o documento. Por quê? Porque a assinatura dele está sendo feita num documento que vai ser analisada depois para o Ministério Público e pode ter denúncia. Por exemplo, você consegue de uma maneira aí o documento, ok, você não tem a comorbidade, mas conseguiu, de uma maneira ou outra. Só que se alguém denunciar, ou o Ministério Público que vai investigar esses documentos, desconfiar e constatar, vai sobrar para quem tomou a vacina por furar a fila
E, por outro lado, vai sobrar para o médico ou a médica que assinou, entendeu? E ele vai ter que responder no Ministério Público, na Justiça e também no CRM. Então, os médicos têm a responsabilidade, porque tem muita gente procurando aí, falando, eu quero o seu... Aí o doutor fala, mas não tem como. Então,